Olá, boa noite. Bem-vindos ao Gerando Conteúdo. O Gerando Conteúdo é um canal que tem como objetivo transmitir um pouco de conhecimento e auxiliar na procura por qualidade de vida, saúde e bem-estar. Dentro do Gerando Conteúdo, a gente também tem o conteúdo que nos liga, que são posts também escritos pelos nossos médicos, que são fundamentais no sucesso desse canal. Nos sigam no nosso Gerando Conteúdo, nossa página oficial do Instagram, no nosso podcast e fiquem por dentro, não percam nada. A gente vai aguardar a nossa convidada de hoje entrar para a gente falar um pouquinho sobre metabolismo energético e ganho de peso. Ela já deve estar conectando e aí a gente já inicia. Combinei também com a doutora que a gente vai deixar a live aberta para perguntas e que caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, a gente vai no final decorrendo da gente, eu vou anotando, vou fixando e aí no finalzinho Olá! Olá, Oi, doutora. tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa Tudo noite. certo? Tudo. Estava explicando para o pessoal que que as perguntas estão abertas e que a gente vai deixar para responder no final, Tá para não certo. atrapalhar um pouquinho o decorrer da live. Tá ótimo. Doutora, acho que eu vou te apresentar. Vou Pode tentar te apresentar. apresentar Ah, imagina. resumidamente. Sim, Bom, imagina. doutora Cristina Schreiber, nossa endocrinologista aqui de Florianópolis, doutora endocrinologista do HU, na UFSC, tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia da Regional aqui de Santa Catarina. Doutora, seja muito bem-vinda, é uma honra. Obrigada, No obrigada. Gerando Conteúdo, a senhora tá aqui com a gente esses minutos, muito obrigada. Obrigada, Aline, pelo convite. A gente sempre se encontra, conversa sobre vários temas, então acho que vai ser bem bom. Vai ser muito legal. Doutora, vamos começar um pouquinho. Explica para nós o que é metabolismo energético. Então, é bem difícil em poucas palavras, né? A gente tem vários tipos de metabolismo no nosso corpo, são metabolismos bioquímicos, de aproveitamento de energia e de outras coisas também, utilização da glicose, de tudo que entra, né, de energia na gente, né, Aline? Então, o metabolismo energético, mais especificamente, é aquele que faz com que a gente utilize a nossa energia de uma forma apropriada para o nosso cérebro funcionar, nossas funções vitais, respiração, digestão, atividades físicas, e armazene ou não o que sobra, né? Isso em linhas gerais. Então, o metabolismo é isso. Conforme os nossos tecidos, conforme nossa atividade, ele varia, né? Tá. Doutora, e como é que a gente calcula esse metabolismo? Então, existe uma equação matemática básica, você pode procurar no Google essa equação, que é a taxa metabólica basal. Tem alguns sites, eu até estava vendo aqui os sites que tem o site da Abram, por exemplo, que ele abre assim, se você colocar, né, Abram, taxa metabólica, já aparece, que é o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo. Só que ali, nesse cálculo, vocês vão ver que vocês colocando peso, altura, ele vai dar uma estimativa matemática, né? E não é uma estimativa. Então, ele foi feito pelo Harris Benedict num estudo que teve mais ou menos 200 e poucas pessoas. Não é assim uma coisa individualizada, né? Então, ele é uma expressão matemática mesmo. Você coloca ali e ele vai te dar quantas calorias é o teu mínimo para ficar em repouso, né? Eu brinco que é assistir Netflix, né? É a Meu taxa, Deus. é aquela taxa metabólica basal, é aquela de repouso, para você ficar respirando, digerindo a pipoca do Netflix. Quanto que eu preciso para gastar? Quanta energia eu preciso gastar? Isso. É o cálculo. Não, é o taxa metabólica basal, é a de repouso mesmo, né? Quando você Tá. tem uma atividade física, aí você tem um multiplicador dependendo da atividade física que você faz, né?
Então, quando você vai num profissional, ele faz a tua taxa metabólica basal e multiplica pelo nível de atividade física, se é extenuante, se não é. Extenuante quer dizer assim, ativo mesmo, né? Atleta, moderado ou sedentário, que daí não multiplica, claro. E aí, se você quer uma aproximação mais correta, aí você usa a calorimetria indireta, que é um aparelho que você respira nele e pelo CO2 expirado, você consegue aí ver mais aproximado a sua taxa metabólica basal, né? Mas Tá. assim, normalmente, né, Aline, a gente usa a equação mesmo. É muito difícil que a gente use para todo mundo assim a calorimetria indireta. Ela fica só para os casos que a gente não está dando, por exemplo, um atleta que está emagrecendo, ou uma pessoa que já fez várias dietas, não entende, assim, não entende assim quanto que ela tem que se alimentar de calorias por dia, né? Que assim a gente pensa, né? Vem nos rótulos escritos, eu sempre falo isso, que são 2.000 calorias por dia, porque todos os rótulos tá escrito assim, né? Para uma dieta baseada, já viu? Já. Em É. 2.000 calorias por dia, né? Só que 2.000 calorias por dia tem que ser uma pessoa ativa, sabe? Então ali é só para base de cálculo daquela composição nutricional do rótulo. Não tem a ver com o que a gente tem de taxa metabólica basal, entendeu? Não. Entendi. Eu confesso que eu, É. às vezes, olho aqueles rótulos e penso, meu Deus, 2.000 é tão pouquinho. Fico Ah, é? pensando, é pouco ou é muito, doutora, a tal 2.000 Olha, ali? sinto lhe dizer que é bem bastante, assim, ó. 2.000 é bem bastante. É para uma pessoa bem ativa, sabe? Normalmente, pessoas que fazem 2, 3 vezes, né? Ali, claro que tem bastante variação, tá? Depende de muitas coisas. Depende de quanto de gordura a gente tem no organismo, quanto de massa muscular. Mas se a gente fosse, né, simplificar muito, 1.400, 1.500 para se manter. Uma pessoa que faz uma atividade física leve, né? Uma caminhada, pilates, está muito bom, sabe? Tá. Isso é bem variável, como eu expliquei, depende de muitas outras coisas, mas, digamos, indivíduos saudáveis, né? Quando a gente vai usar, eu faço a calorimetria no dia a dia do consultório, então muitas pessoas se surpreendem, falam: olha, nossa, achava que eu tinha uma taxa metabólica bem mais alta, né? Eu, Porque a gente precisa de mais componentes aí para poder aumentar o metabolismo, né? eu ia te questionar sobre esse exame, se a senhora tem ele, né? Se a senhora costuma fazer, o paciente Sim, gosta de ter esse acompanhamento? como eu te expliquei, assim, a gente não usa para todos os casos, né? Tem pessoas até que vêm comigo para fazer o exame e nunca fizeram uma avaliação, assim, com o nutricionista, né? Nunca fizeram um tratamento com endócrino e eu falo, olha, nem precisa fazer ainda, vamos ver mais para frente se precisa, porque já digamos assim, um perfeccionismo maior, assim, né? Nunca ela entendeu nem quanto, por exemplo, assim, a gente sabe que essa abordagem de calorias é uma abordagem um pouco mais antiga em relação, por exemplo, à abordagem nutricional atual, do funcional, né? É, antigamente as pessoas focavam muito nas calorias, né? E não na nutrição. Então, isso foi deixado um pouco de lado. Isso passou a mostrar para os pacientes a importância que é essa abordagem funcional da nutrição de cada alimento, a importância de cada grupo alimentar, enfim. Porém, uma coisa que a gente tem observado é que também não pode ser só o funcional, no sentido, às vezes a pessoa, por exemplo, gostou de pasta de amendoim, aí nem viu quanto que aquilo vai dar de energia e come o potinho inteiro de manhã, entendeu? Por exemplo, já aconteceu comigo, assim, um caso desse tipo. Então, eu comentei, olha, a gente só vai precisar regular um pouquinho a quantidade aqui, né? Então, assim, é importante só ter essa ideia, assim, de que a abordagem calórica não pode ser totalmente, Levado em né, consideração. esquecida, assim, porque a gente é um banco de energia, né? Nós ganhamos energia de fora da alimentação, gastamos no nosso dia a dia, e o balanço ele tem que estar, assim, adequado, né? Tá. E doutora, como é que eu sei que o meu metabolismo é lento ou ele é normal?
Então, essa análise, como eu falei, né, Aline, pode começar fazendo ali o cálculo da taxa metabólica basal, por exemplo, que daí, ou fazendo esse exame, calorimetria indireta em ambulatório, né? Aqui em Florianópolis não sou mais só eu que faço, tem mais acho que 2 locais que fazem a calorimetria indireta. E também o metabolismo, como eu falei, ele já virou até uma entidade, né? As pessoas falam, ah, meu metabolismo é lento porque eu tenho hipotiroidismo. Ah, meu metabolismo é lento porque eu não emagreço. Mas, na verdade, quando a gente vai pegar, assim, pedir foto do que come bem, que a gente faz as coisas, né? Assim, ver se tem alguma alteração hormonal. A gente vê que não é o metabolismo que é lento. Ele ficou lento através do tempo, por conta de lipossubstituição, sedentarismo, né? Então, foi aumentando a quantidade de energia que foi guardada, armazenada. E aí o processo de gasto energético, ele está mais realmente lentificado, ou seja, quando você coloca esse paciente para estudar, ele, para se manter, ele precisa de 900 calorias, 1.000 calorias, né? Então, como fazer para reverter isso? Isso vai ser outro processo. Então, a pessoa Tá. também ela tem que entender assim, às vezes ela levou 6 anos para chegar até ali, né? Naquele peso. Aí ela quer em 5 dias, assim, ou um mês, resolver tudo. Não é bem assim. A gente tem que ter um caminhar da Uma, coisa, né? uma caminhada. Não, e É um antigamente entendimento, né? De tantas dessas, como eu expliquei, entendimento de tantas dessas variáveis, né? e é uma mudança de hábito, né, doutora? Tu É, mudar um exato. hábito de que tu vem Uhum. carregando durante muitos anos e trocar Uhum. esse hábito, pensa bem, quanto tempo demora? Tem que ter uma balança. E a senhora É. brincou do meu metabolismo antigamente leigo, né? Agora a gente, até a doutora Kenia falou sobre tireoide. A minha Uhum. tireoide que me. Agora é o meu metabolismo que é Sim. lento, por isso é que eu tô É. fora do meu peso. Então a gente agora sabe que o metabolismo é uma palavra e que a gente tem escutado bastante, e a grande parte da desculpa quando a gente tem que estar É. um pouco fora do peso, é a questão do metabolismo, sem nem saber se é mesmo, né? É, É tem uma importante, questão às vezes, genética, né? endócrino. Uma questão genética importante, assim, a Hum, termogênese, ela é herdada também, então não é uma desculpa para a gente não fazer nada, né? Aí mesmo que eu acho que a gente tem que se preocupar mais ainda e ir atrás das opções que a gente tem. Mas, claro, a gente nunca pode esquecer que existem outros influenciadores, né? Por exemplo, o status hormonal, se o paciente está entrando na menopausa, né? Ou então, as medicações que a pessoa usa, tem muitas medicações, não são poucas, a tabela de medicações que afeta o metabolismo, para ser um metabolismo mais, vamos dizer, lento, mas não seria isso, né? Causam resistência insulínica, causam problemas nesse metabolismo do uso energético da energia, né? Então, tem que ver se ele está usando essas drogas, né? Às vezes até uma droga para pressão alta, uma medicação para pressão alta. Ela altera o metabolismo, Edu. né? E induz resistência insulínica. Os antidepressivos, muitos deles fazem isso também. Então, aumentam gordura abdominal. E isso modifica o metabolismo da gente, né? Não dormir bem também, provavelmente, né? Tem alguns estudos mostrando que sim, que altera, né, o metabolismo de energia. Então, são várias variáveis, e aí, por isso que a consulta é importante, porque você não consegue simplesmente ver uma variável, né? Um Você tem que ponto. olhar todos os pontos, assim, e realmente, se botar 10 pessoas, vão ser 10 metabolismos diferentes com 10, né? Com várias situações específicas, assim. Doutora, por isso que é tão difícil perder peso. Não é fácil perder peso, Não. né? Normalmente. Tem várias, né? São várias variáveis, né, no meio do caminho Uhum. que dificultam, que atrasam, que atrapalham. E a senhora Sim, comentou sim. agora várias, citou várias para nós que realmente que a maioria das pessoas, Uhum. uma ou outra, acaba fazendo uso ou acaba não fazendo uso. Então é Uhum, sim. complicado a questão do ganhar peso, né? Do perder É. peso. Isso Do- existem hipóteses até em relação ao clima, por exemplo, que a gente, é, né, a gente está cada vez mais climatizado, a gente não quer sentir frio, não quer sentir calor, e é normal, isso é do conforto do ser humano, né? Mas até essa hipótese climática também, de que as poucas variações, antes a gente tinha muito mais variação climática e a gente gastava energia, porque a gente saía do ambiente frio, entrava no ambiente, né, de calor, enfim.
e agora não mais. Então, até isso é colocado como... Não é fácil. Olha, Porque vou não, dizer pra não senhora que gastamos não é. tanto, né? Não gastamos tanto mais para nada, né? Nem para nos aquecermos, ou, né? Nem para levantar para trocar o canal, e aí vai. Bom, eu ia te perguntar, em épocas que estamos vivendo agora, o número, ou melhor, o gasto, esse é bem menor, né, doutora? Porque a gente está em Sim, casa, a gente acaba tendo restrições de exercícios, né, e de saída é. de casa realmente. A senhora tem percebido isso, esse aumento? Sim, sim, é geral, né? Geral e restrito, né? Como queixa no consultório mesmo, as pessoas preocupadas como que vão chegar até o fim do ano por conta Meu, disso. E porque isso, assim, faziam também o trajeto para ir para o trabalho, já contava, né, caloria, né? A gente pensa que é pouco, mas durante o dia ele ia em várias mesas falar com as pessoas e agora ele está em home office parado. E aí vai contando durante o dia tanta coisa que mudou que não dá pra gente nem. E aí vai. São meses, né? Se fossem 3 meses, provavelmente o corpo ele tem uma adaptação para quando você faz isso por um tempo pequeno, né? Por exemplo, férias, vocês já podem ter percebido, né? A gente ganha um peso e ele volta, porque o organismo ele tem esse, né, esse lastro assim para conseguir voltar, né? Mas quando isso ultrapassa um tempo, às vezes acontece de realmente ganhar um peso maior, né? tá. Essa inatividade. E como é que eu consigo fazer para aumentar esse meu metabolismo que está baixo, doutora? Como é que eu consigo? Então, tem várias situações que a gente tem que checar, né? Aí a gente começa pelo sono do paciente, aí depois a gente vê quais são as comidas, porque você imagina, Aline, se eu uso uma comida que ela vai ser digerida, porque a gente tem 11 metros de intestino, né? Então, assim, as comidas que dão trabalho para a gente comer são as comidas que têm fibra, comidas que vão até o final do intestino e vão ser, por exemplo, dar trabalho para a gente lá por dentro que a gente nem percebe, por exemplo, né? Então, até isso, assim, quais são os macronutrientes que estão naquela alimentação? Por exemplo, se você come um brigadeiro, não que eu não gosto, eu sempre falo nas lives que eu amo brigadeiro. Todo mundo me conhece de perto, sabe que se for tomar café comigo, vai ter um brigadeiro. Ter um brigadeiro. Nada Mas o contra o que eu. brigadeiro. Fica Não, claro. por Sem favor. Adoro polêmicas, né? brigadeiro, o meu é bem bom. Mas assim, o brigadeiro ele não passa do duodeno, né? Ele é digerido, ali passou o estômago, né? Ele não vai, não continua a jornada do alimento. Praticamente ele não tem fibra, não tem nada que o impeça de ser digerido, né? Só calorias. Então, exato. Então a gente tem agora uma outra situação. A gente está pensando, tá, então tem os macronutrientes que são mais, as fibras vão fazer a gente ter trabalho para digestão, as proteínas, né? Então a gente tem que ver com o nutricionista esse balanço todo de macronutrientes, que se tá legal, se tá bom, né? Então, e o nosso exercício físico, né? Isso que eu expliquei, falei aquela hora da lipossubstituição. O natural da gente como ser humano é lipossubstituir, onde a gente tinha, né, um pouco mais de músculo, ele começar a ficar com adiposidade, né? E tecido que não é mais só pensado como um tecido de depósito, né? Ele é um tecido inflamatório, que é o tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, o metabolismo dele é diferente do tecido muscular. Então, até a gente comenta que não fazer só o exercício aeróbico, né? Eu sei que muitos ainda estão na fase que a gente diz da contemplação, né? Mas, assim, passada a fase da contemplação, iniciado o exercício, a gente já começa, olha, agora que já consegue caminhar, vamos fazer uma musculaçãozinha. Porque o tecido muscular é um tecido muito gastador. Ele é um tecido que gasta energia. Então, você parado fazendo uma movimentação pequena, mas se você tem mais músculo, você gasta mais energia do que se esse braço tivesse só mais gordura, né? Então, tudo isso aumenta o metabolismo. Aí existem medicações também que podem aumentar o metabolismo, né? E aquilo que eu te falei, às vezes reduzir ou trocar uma medicação, conversar com outro colega que prescreveu um antihipertensivo também é uma abordagem que a gente faz, né? Olha, será que dá para trocar essa medicação que o paciente está precisando para melhorar o peso e tal? Então a gente faz isso também, conversa com outro colega, né, para fazer. Então são várias
É um acompanhamento, né, doutora, com vários especialistas também, para Não, quem e sofre, né? várias abordagens que a gente tem que fazer, né? Não é só uma só. Só Não tem uma. como. Doutora, deixa eu te Uhum. fazer uma pergunta. Paciente magro, ele tem metabolismo alto ou não tem nada a ver esse ser magro ou ser gordo? O Não, metabolismo não. independe. Independe, porque aí que eu te falei daquele status hormonal, de lipossubstituição, ele pode ser um paciente magro e bem lipossubstituído com pouco músculo, enfim, e ter um metabolismo, não fazer exercício, e ter um metabolismo bem mais lento mesmo, né? Ele não. E realmente, por que ele não engorda? Porque ele não come muito, né? Porque se ele começar a Sem comer, comer. ele vai engordar Porque também, a gente, né? E não é. Uhum. desculpa, Não, mas a eu falo gente às muito. vezes ouve, né? A gente falar que um magrinho diz assim, eu como e não engordo. É o metabolismo Aham. dele que é muito bom, doutora, ou tem outros fatores? Tem outros fatores genéticos também. Exato, de Tá. utilização de macronutrientes. Não é tão simples assim a conta matemática, não, sabe? Mas na verdade, assim, que come, a gente sempre pede foto também, porque a gente também, dentro da endocrinologia, trata os magrinhos também, né? Às vezes eles vêm Sim. querendo engordar, porque não se sente tão bem, não se sente. Não é que não se sente, começa a perder peso ou tá muito estressado. É aquela pessoa que, quando ela tá estressada, ela para de comer, né? E aí, quando a gente pede foto mesmo, que ele diz que ele come, você vai ver o volume é pequeno, ele não come tantas vezes por dia, ou perde alguma refeição. Então, eu canso de ver isso. A pessoa dizer que come mesmo, um monte, e na verdade é fake news, eu falo. Chega lá no. Fake. A questão dos 5 dias de foto funciona muito, porque a pessoa ela tem uma ideia de si própria, que é uma ideia, digamos assim, por exemplo, ela diz assim: ah, eu como super bem. Aí é dentro do que ela planeja, pensa, do que ela aprendeu, né, da cultura dela, que ela come bem. E também, quem sou eu para dizer, ah, você não come bem? Não é isso a questão para nós, né? É só, por exemplo, os ajustes que tem que fazer mesmo, assim, ó, de mostrar, por exemplo, se tem muita fritura, né? Explicar para a pessoa, olha, a caloria da fritura ela é multiplicada, por exemplo, se for uma carne frita, multiplica por 4 a caloria. Então, é esse tipo de coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Que até o processo, ai, mas eu nem sabia, então eu vou poder assar, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, assim, além dos processos bioquímicos que tem a alimentação quando ela é frita ou quando ela é, né, os processos bioquímicos da carne ou quando vai para o churrasco, isso tudo que a gente acaba estudando, mas muito antes disso, né? A pessoa não sabe, assim, talvez agora a gente já tem no currículo de colégio até, né? Essa questão de educação em saúde está sendo bem discutido, mas na minha geração ninguém nem falava nada, então é É normal, eu um comia. assunto, e doutora, é um assunto que em todas as lives se comenta bastante, é sobre a alimentação, sobre o cuidado, sobre a importância, sobre como a alimentação está ligada a muitas doenças. Então, É, tem se conversado bastante sobre isso, né, doutora Cristina? tem, mas também tem um problema, né, Aline, que daí a gente sempre fala que é do transtorno. Então, nem do lado aqui de achar que nem faz nenhum efeito no organismo, ou que não tem, que é besteira falar disso, enfim, e tem os dois extremos, tem a ortorexia, né, que já virou CID. Então, é bem interessante um dia tu trazeres, eu até posso te indicar a psiquiatra, né, para vir conversar Que sobre legal. esses transtornos, pessoas que saem de marmita de casa, né? Então, a gente está vendo muito transtorno alimentar também. Então, de uma forma, a gente tem que entender que o caminho, ele é um caminho do meio que é difícil de achar mesmo, né? O seu equilíbrio, assim, não é tão simples. Mas vale a pena, porque é um processo legal, assim, né? De Os saúde mesmo. extremos. Os extremos, eles estão muito aparecendo bastante agora, né? Claro que o caminho do meio passa por educação própria, né? Eu mesma aqui no curso de medicina não tive a cadeira de nutrição, tive que além de ler por fora, fazer, né? Fiz uma pós-graduação em nutro e estudo sempre com as nutris, sempre estou com as nutricionistas e os nutricionistas. Eu vi que o Takeo entrou aqui para escutar, bem querido. E
outros nutricionistas, porque a gente aprende muito quando a gente junta, né, as especialidades. Mas o que a gente vê no geral da mídia também com relação à alimentação é uma busca por por um perfeccionismo, por um corpo que não existe, né? Que daí tá ficando bem complexo isso, tá levando as pessoas, os adolescentes, a transtorno alimentar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala em comida, a gente fala em evento social, em coisa boa, em vida, né? Então eu sempre brinco que assim, antes de provar eu não recomendo, porque eu gosto de comer e gosto de comer comida boa, assim, né? Acho que a gente tem que ter essa alegria na Sei. comida, sabe? Não Eu não pode se tornar recomendo uma nem. coisa maçante, né, doutora? Ai, Senão Deus o acaba, a pessoa livre. acaba não fazendo. Não, exato. E o nome do dieta, né, em grego é modo de vida. Então, se for muito complicado, muito sofrido, daí não dá Não certo, adianta. né? É. Doutora, deixa eu te questionar. Quando o paciente é gordinho, porque a gente fala sempre do magro, que tem que emagrecer, que tem que ter um peso ideal. O gordinho, ele sempre está não saudável ou não, doutora? O gordinho também é Não, uma não. pessoa saudável, ele Imagina isso. pode ser gordinho, não tem problema. Sim, sim. A única questão nossa é estrutural, né? Já falei em outra live essa questão do joelho, que o joelho ele sofre bastante, né, em relação ao peso estrutural. Afinal, a gente não cresce, né? Se a gente aumentar muito a carga, qualquer estrutura, né, vai ter problema. Então, existe a artropatia do obeso, né? Mas se não for essa questão da artropatia do obeso, a gente tem que os obesos eles são divididos em os obesos insulino resistentes e os não insulino resistentes. Então, os que têm mais inflamação, mais gordura visceral e aquele que possui gordura localizada em outra área do corpo, que é o subcutâneo. Então, realmente são grupos diferentes, metabolicamente diferentes. Eu só sempre lembro essa questão do joelho, né? Mas se o paciente, por exemplo, conseguir daí, enfim, conseguir ter saúde fazendo exercício na água, por exemplo, né? Ele vai tranquilamente ficar num peso maior sem problema algum, né? A gente não pode de forma alguma dizer que um obeso ele é doente, não é necessariamente doente, né? A gente tem métodos hoje em dia de ver se onde está, né, essa obesidade, né? Tem softwares aqui em Florianópolis a gente não tem, mas em São Paulo tem, que a gente faz DXA, que é o próprio aparelho da densitometria óssea, com um software específico que separa a gordura visceral da gordura subcutânea, né? E em pesquisa isso também é utilizado. Esse tipo de conceito é bem importante, Aline, você tem toda a Que legal. razão. É. E, doutora, é importante também o paciente pensar, as pessoas pensarem que o corpo, o meu corpo é o meu, a saúde é minha, não se comparar a ninguém, não querer ter o corpo de ninguém, porque Ah, cada um tem sim. uma saúde, né? Tem uma individualidade. É importante isso. E o acompanhamento com o endocrinologista por essas questões do emagrecimento saudável, do quanto que é Aham. preciso, ter esse acompanhamento seria ideal, né, doutora, para todos os É. pacientes magros e mais Sim, a gente gordinhos. tem essa visão, né, que é essa questão da saúde, que ela não está separada, a saúde mental da física, né? Isso é uma separação didática. Então, se a paciente tem, ou o paciente tem um sofrimento mental em relação a isso, é importante a gente se associar a alguém, fazer terapia, né, como psicólogo e como psiquiatra, se for necessário, se for importante esse sofrimento mental. Então, é isso que tu falaste, assim a saúde, ela é muito importante. Ela tem que andar tudo junto. Não adianta a gente só ficar focado num ponto, porque de qualquer forma vai afetar, né? Não tem separação Outra de uma coisa e parte. outra, não tem. E eu acho que é bem aquilo que tu disse. O meio termo, ele é muito difícil de ser encontrado. Ah, difícil. Ele é o Uhum. ideal, mas É. que realmente, que encontrar o meio termo ali, de conseguir caminhar no meio, sem os extremos, Nossa tá com utopia, saúde, né? vendendo saúde. É utopia Nossa total. utopia. Continuar tendo Bom, prazer na comida e entendendo que o metabolismo ele não é uma entidade irreal, assim, né? Uma coisa irreal. Não, cada um tem o seu e cada um vai ter o seu em cada época da vida, né? hum, Então, porque muitas pessoas falam, mas por que eu não tenho
mais o peso quando eu tinha 17 anos. Ué, porque você não tem 17 anos. Passou. Aí, se não achar mais legal e não conseguir entender isso, eu muitas vezes indico para ir para um colega psicólogo, né? Porque realmente a gente muda e a gente tem que começar a entender. Agora, claro, coisas como diabetes, hipertensão, cintura abdominal que vai aumentando e é uma questão de saúde, isso tudo a gente tem que estar sempre de olho, né? Não deixar de fazer, de ter os prazeres de comer um brigadeiro de vez em quando, né, Não, doutora? de Pelo jeito amor nenhum. de Deus. Mas as trufas funcionais são uma maravilha também. Já provei algumas da cidade. Aprovei algumas da cidade. Quando eu falo isso, é que a pessoa assim vai ver que ela é praticamente um brigadeiro, porque são trufas de tâmara com cacau que são uma delícia. Então procure Engana que o você. brigadeiro aquele. Nossa, muito bom. Essa sim. Aham. Eu vou levar Engana. para ti. Ah, então, ó, Sim. segue. Vamos terminar com uma dica da doutora Cristina, então, para quem é Da trufa. apaixonado por brigadeiro, que Ah, é tem que uma seguir delícia. um meio termo, tem as Tem. trufas essas, então, que a doutora indica. Dá para Isso. dar uma enganada. Sim, tem vários locais que tem, só me pedir no direct que eu mando. Que manda. Bom, doutora Cristina, queria te agradecer por esses, né, minutos. Imagina, Muito importante para o Gerando Conteúdo ter a tua presença aqui e tu imagina, eu que transmitir um agradeço. pouquinho de todo o teu conhecimento para nós. Obrigada também, Quem ficar obrigada. com alguma dúvida, pode seguir o Instagram da doutora, tem muita informação Isso. legal. É. Tem muitos sites, também tem um site falando da calorimetria Sim, lá indireta, no meu site tem tudo, tem do também. exame que a doutora, Sim. normalmente, se tiver necessidade, Se faz no tiver isso. consultório. Esse ponto é Sim, sim. importante. É. E muito obrigada, então. Tenha Imagina, uma estou à boa noite, um bom disposição. descanso com seus Parabéns pelo pequenos. canal, tá bem movimentado, tô achando bem legal. Já vi algumas Ah, lives. obrigada. Parabéns. Obrigada, então. Boa Tá, noite. beijo, boa Até noite, mais. Tchau, obrigada. tchau. Tchau.